Novas mensagens divulgadas pelo site The Intercept Brasil indicam que o procurador Deltan Dallagnol, da Força Tarefa da Operação Lava Jato, incentivou a investigação do atual presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, e também do escritório de advocacia da esposa dele. Isso em 2016. Os procuradores estariam contrariados com as decisões do ministro com relação à operação. Na volta do recesso judiciário, o ministro Gilmar Mendes reagiu às mensagens atribuídas a Deltan Dallagnol. A maior crise que se abateu sobre o aparato judicial no Brasil desde a redemocratização. As conversas mostram que o procurador Deltan Dallagnol suspeitava que o ministro Dias Toffoli do STF teria recebido alguma vantagem da empreiteira OAS para reformar uma casa e procurou informações em sigilo. Em julho de 2016, no grupo Acordo OAS, Dallagnol pergunta: "Caros, a OAS trouxe a questão do apartamento do Toffoli?" O procurador Sérgio Bruno Cabral Fernandes responde: "Que eu saiba, não." Dias depois, Dallagnol pede informações sobre Toffoli ao então chefe de gabinete do Procurador-Geral da República, Eduardo Pelela. "Você conseguiria, por favor, descobrir o endereço do apartamento do Toffoli que foi reformado?" Pelela responde: "Foi casa, consigo sim, amanhã de manhã." E Dallagnol agradece. Em outra mensagem, Dallagnol pergunta sobre os recebimentos das esposas de Toffoli e do ministro Gilmar Mendes. O procurador Orlando Martello responde que não tem as informações. Segundo o The Intercept Brasil, as conversas vazadas sugerem que Deltan Dallagnol já havia pedido também à Receita Federal pesquisas sobre possíveis pagamentos da OAS. Gilmar Mendes disse que as mensagens revelam a criação de um Estado paralelo, com medidas sem autorização, e que as instituições precisam discutir a crise no judiciário. Tudo indica que a Receita Federal estava servindo de órgão de pistolagem para esse tipo de medidas. Agora, quando isso se faz com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o que eles não serão capazes de fazer com o cidadão comum? Muitas vezes só morre quando pensa que voa. Aí o resultado. O ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão da investigação da Receita Federal sobre mais de 100 contribuintes, entre eles Gilmar Mendes e a mulher do presidente do STF, Roberta Rangel. Além disso, mandou afastar 2 servidores do órgão que atuaram na investigação. No fim da tarde, o ministro Luiz Fux proibiu a destruição das mensagens hackeadas em decisão provisória e determinou que seja encaminhada cópia para a Suprema Corte. Enquanto isso, a Polícia Federal pediu à Justiça para que a prisão dos 4 suspeitos de envolvimento na invasão de celulares de autoridades fosse convertida em preventiva, ou seja, sem prazo para expirar. A Força Tarefa da Operação Lava Jato, em Curitiba, disse que Deltan Dallagnol nunca pediu à Receita Federal investigação sobre ministros do Supremo ou de seus familiares. A Procuradoria-Geral da República e o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, não comentaram as mensagens divulgadas. E numa derrota do governo, o Supremo Tribunal Federal manteve por unanimidade a suspensão da medida provisória que transferia a demarcação de terras indígenas para o Ministério da Agricultura. Uma outra MP, medida provisória que retirava a demarcação de terras da FUNAI, já tinha sido rejeitada no Congresso.